escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel e hoje nós vamos meditar no capítulo 28. Os versículos serão do 1º ao versículo 7, que nos diz o seguinte: E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás tu o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha cabeça para sempre. E já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. E ajuntou-se os filisteus e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acampou em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração, e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Queridos, vejamos aqui o quanto Saul havia se afastado de Deus. Nós vemos aqui também que Davi, como eu disse em outra reflexão, ele escolheu ir para os filisteus e isso iria colocá-lo em uma situação desconfortável. Aqui nós vemos o povo filisteu se juntando contra o povo de Israel, e agora Davi é convocado com seus homens por Aquis, aquele rei que o hospedava na terra em que ele estava dos filisteus, para que este pudesse então ser o seu guarda pessoal. Mas não é sobre isso que vamos falar nesta reflexão. Vamos ver o desfecho dessa história posteriormente. Por ora, vamos nos ater a Saul. A Bíblia nos diz aqui que, ao ajuntar o exército dos filisteus contra Israel, quando Saul os vê, a Bíblia diz que ele teme muito e estremece por causa que ele vê que o exército que ele tinha consigo não era o suficiente para derrotar aquele exército que estava contra ele. E então a Bíblia diz que ele busca ao Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Deus não o responde, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Nós sabemos que estes eram os meios pelos quais os homens tinham de recurso para buscar o Senhor. Então ele busca o Senhor e o Senhor não responde por sonhos. Se nós olharmos para a história, nós vamos encontrar Deus respondendo a oração de Salomão através de sonhos. A Bíblia diz que ele estava dormindo e ele sonhou, e o Senhor falou com ele em sonhos, fez-lhe uma promessa e o abençoou. Nós vemos, meus queridos, que por diversas vezes os profetas manifestavam e falavam a vontade de Deus, mas a Bíblia diz que Saul busca o Senhor, ele não lhe responde, nem por sonhos, nem por Urim. Urim também era um outro meio que Deus tinha de manifestar a sua vontade ao homem, mas também desta maneira ele não ouviu a voz de Deus. Então, meus queridos, a Bíblia diz que ele manda buscar uma mulher que era feiticeira, para que ele pudesse consultá-la e assim saber a vontade de Deus,
Ora, se Deus não o responde pelos meios pelo qual ele havia deixado para que ele respondesse o seu povo, será que Deus iria respondê-lo por meio de uma feiticeira? Nós sabemos, meu Deus, que esta decisão de Saul representa a sua apostasia, ou seja, ele havia perdido toda a sua esperança de alcançar em Deus as suas respostas, e agora ele vai, aos meios que ele sabia que eram abomináveis diante do Senhor, mas a sua busca desenfreada por uma resposta o leva a esta cegueira que o afasta ainda mais do Senhor. Meu querido, minha querida, nós também corremos este risco. Nós não podemos brincar com a nossa fé, nós não podemos brincar com o Deus que nos guarda, que nos livra, que nos dá vitória. Quantas vezes nós fazemos como Saul, nós desprezamos o Deus que nós servimos, desprezamos a fé que foi colocada dentro de nosso coração, mas nós precisamos, em nome de Jesus, a cada dia a estar buscando com fidelidade ao Senhor, para que esta fé seja a cada dia avivada dentro do nosso coração, de maneira que nós não venhamos a ser como Saul. Saul perdeu a comunhão com Deus. Saul perdeu o Espírito de Deus que estava sobre a vida dele. Saul recebeu um espírito que o atormentava, e agora nós vemos que, ainda que ele busca o Senhor já não lhe responde. Aí você pergunta, mas pastor, nós estamos no tempo da graça. Será que no tempo da graça nós vamos buscar o Senhor e o Senhor pode não nos responder? É exatamente isso que pode nos acontecer. Deus, ele não mudou, ele não é diferente, ele é o mesmo Deus. Ele, quando nós o desprezamos, quando nós deixamos de valorizar aquilo que ele valoriza, que tem valor para ele, ele pode também nos deixar ser envolvidos naquilo que está dentro do nosso coração. E isso que está no nosso coração, que é inclinado para afastar-nos dele, pode verdadeiramente nos tirar da sua presença. Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, a cada dia viver cuidando da nossa saúde espiritual, assim como nós cuidamos da nossa saúde física, para que nós tenhamos sempre uma fé avivada no Senhor, cheio da sua presença. Que o Senhor possa estar contigo todos os dias da sua vida, que Ele venha cuidar da sua vida e ser aquele que lhe dirige, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que em nome de Jesus a presença de Deus seja constante na sua vida. Amém. Samuel, escuta. Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.